Livro de Jeremias, capítulo 29, no versículo 11, apenas 3 versículos, em nome de Jesus. E que Deus quer falar de uma forma muito poderosa aos nossos corações. Eu quero te convidar a abrir o coração nesta noite, deixar o Senhor falar ao teu coração, em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. A palavra do Senhor diz assim: eu é que sei que pensamentos tenho a respeito de vocês, diz o Senhor, são pensamentos de paz e não de mal, para dar-lhes um futuro e uma esperança. Então vocês me invocarão, se aproximarão de mim em oração, e eu os ouvirei. Vocês me buscarão e me acharão, quando me buscarem de todo o coração. Amém? Curva suas cabeças nesse momento, feche seus olhos. Pai querido e Pai amado, Deus Todo-Poderoso, aqui em Tua presença, Pai, Tua palavra foi lida e será ministrado aos nossos corações. Pai, que o Senhor venha nos direcionar, Senhor, aquilo que o Espírito Santo quer falar com cada um, que nós venhamos abrir o nosso coração para receber aquilo que o Pai tem para nossas vidas, que nós possamos estar acessíveis, Senhor, em nome de Jesus, para compreender que nós temos que viver os planos que o Pai depositou em nossas vidas. E vivendo esses planos, Pai, nós podemos ser inteiramente felizes naquilo que o Senhor nos confiou a viver em nome de Jesus. É o que te pedimos e te agradecemos. Fala conosco nessa noite, Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém e glória a Deus. Amém. Aplauda o Senhor nessa noite, em nome de Jesus. Quando eu leio essa palavra, e essa palavra é uma das palavras que eu mais gosto, mas se você quer te convidar a entender o contexto, primeiramente histórico, daquilo que estava se passando neste momento, para que você possa entender que por mais bonito que seja a palavra, o contexto histórico não era tão bom assim. Por mais bênção que seja, Deus está falando isso, o momento que eles estavam passando não era esse momento tão bom. E isso acontece em nossas vidas, porque muitas vezes Deus ele nos dá uma palavra de bênção, uma palavra que nós possamos prosseguir. Deus fala conosco de uma forma poderosa, através de uma palavra que o pastor ministra, ou através de um profeta de Deus, e ali nós recebemos aquela palavra e traz uma alegria ao nosso coração. Só que o momento que nós estamos vivendo parece que é o pior momento das nossas vidas. Quem já passou por isso? Dá glória a Deus em nome de Jesus. A gente recebe uma palavra de bênção, de prosperidade, mas muitas vezes nós estamos passando pelo pior momento de escassez em nossas vidas. Nós recebemos uma palavra maravilhosa, mas nós estamos vivendo de Jesus. Mas deixa eu te falar uma coisa. Para não, velho. Estava tão bom, né? Mas deixa eu te falar uma coisa para que você possa guardar no seu coração. Por mais ruim, duvidosa, triste e difícil que o momento que nós estamos passando seja, o Senhor ele sempre tem um direcionamento para nos levar a um tempo de bonança em nossas vidas, a um tempo de cumprimento de promessas em nossas vidas. E essas promessas se cumprirem em nossas vidas não depende só de Deus, depende de nós. Fala assim, ó, depende de mim. Por que depende de mim? Se Deus está no controle de tudo, sim, certamente Deus ele está no controle de tudo. E muitas vezes para Ele realizar aquilo que Ele quer em nossas vidas, acontecem muitas coisas como eu vou ministrar agora. Acontecem muitas situações difíceis como é o que eu vou ministrar agora.
Porque a palavra de Deus fala que Israel, ele vivia um tempo muito bom, um tempo de bonança, um tempo de reis, um tempo em que ali desde a linhagem de Davi, de Salomão, que foi uma época muito próspera e abençoada, veio uma sequência desastrosa de reis ali que levaram Israel a desobedecer a Deus, mas a bênção do Senhor ainda estava sobre Israel, porque Deus, ele está cuidando da tua casa, mesmo em meio à dificuldade, à luta, à tribulação. Deus está cuidando da tua casa no momento difícil. Deus, ele não está deixando faltar nada, mesmo muitas vezes você desobedecendo, mesmo muitas vezes você é errante, mesmo muitas vezes você é incrédulo. Deus, ele não deixa, sabe por quê? Porque ele tem compromisso com a sua palavra. Aquilo que ele depositou em você, aquilo que ele falou para a sua vida, ainda está valendo, ainda está de pé. E toda a palavra do Senhor que ele declarou sobre você e que você recebeu, ele é fiel para cumprir em sua vida. E só aquele que crê nisso, levanta a mão e glorifica o Senhor. Aleluia. Como eu estava falando, a palavra do Senhor, ela nunca muda. A palavra do Senhor, ela é imutável. Tem muita gente por aí falando que tem que atualizar a Bíblia, tem que atualizar nada. A palavra do Senhor, ela é mais eficaz do que o jornal que você vai ler daqui a 10 anos, irmão. Essa palavra, ela é construída num passado, num presente que nós estamos vivendo e num futuro. Tem muita coisa que ainda nem aconteceu, irmão. Tem gente que estuda e fica doido para saber aquilo que vai acontecer. Tem várias teorias, mas uma coisa é certa, pode acreditar, pode esperar: Jesus Cristo está voltando. Aleluia. Você pode glorificar o Senhor. Há uma morada eterna esperando por você. E em consequência dessa palavra, como eu falei, havia uma sequência de reis, de reinados ali que desobedeceram ao Senhor. Até ali, o momento em que se dividiu Israel e Judá. E isso ali por muito tempo foi constituído. Tinha até o reino de Judá, que agradava mais ao Senhor do que o reino de Israel. Uma divisão. E a palavra de Deus vai dizer que reino subdividido não, reino dividido não. Aquilo que Deus criou, abençoou para prosperar, não estava prosperando mais por causa da sua desobediência. Dá para entender? A palavra do Senhor estava sobre a nação. O direcionamento de Deus estava sobre a nação. Aquilo que o Senhor falou estava sobre a nação. Mas no que dependia deles, pastor Tony, eles não faziam. É por isso que eu falo, tem muita coisa que Deus tem depositado na tua vida e ainda não aconteceu por causa de você mesmo. Tem muitas palavras que Deus prometeu e ainda não aconteceu porque a gente ainda não quer viver aquilo que Deus tem preparado. A gente ainda não busca a Deus como deveria buscar. A gente ainda não está na presença de Deus como deveria estar. A gente ainda não representa a Deus como deveria representar. Mas Deus está falando nessa noite para você: ainda há oportunidade de se tornar embaixador de Cristo nessa terra, e levar o meu amor, e levar a minha presença, e levar o meu legado, e levar a minha palavra, e levar boas novas. Se eu fosse você, eu já estava começando a glorificar o Senhor, porque você é o embaixador do Senhor nessa terra, e aquilo que Ele depositou na sua vida é para manifestar a glória dEle. Aleluia. Será que você já está compreendendo isso? Davi, ele criou um status, irmão, aqui na terra para Deus.
Foi perfeito? Não, ele errou. Colheu as consequências dos seus atos. Mas até Salomão, que foi o homem mais sábio e rico dessa terra, Deus falou: ainda não é como meu servo Davi. Passou-se os reinados, Davi. Ronei, Davi. Espiritualmente recebeu, passou-se os reinados. E Deus falava: ainda não são como Davi. Aconteceu coisas, Deus abençoou de uma forma poderosa, mas Deus ainda falava: ainda não tem pessoas como Davi.